Notas sobre o direito à privacidade e o direito ao esquecimento no ordenamento jurídico brasileiro. Marcos Erhardt Jr. e Gustavo Henrique Nobre. Introdução. A privacidade como um valor positivo e um direito é uma conquista das civilizações modernas, sendo possível situar no final do século XIX, um dos períodos de mais intensa industrialização e urbanização humana, o momento histórico mais significativo para o início do processo de expansão de sua compreensão diante do impacto dos avanços tecnológicos experimentados pela humanidade. A invenção da fotografia, o surgimento das tecnologias de gravação de áudio e vídeo, o processo de digitalização das tecnologias de comunicação desde o fim dos anos 1980, entre tantos outros importantes avanços na forma de interação dos sujeitos, formaram o grande ambiente de progresso que culminou com a popularização comercial da Internet. Em contrapartida, passaram a representar, no campo da tutela dos direitos fundamentais dos indivíduos, ameaças cada vez mais significativas à privacidade. A compreensão do que se deveria entender por direito à privacidade evoluiu de um conceito mais restrito, associado ao retiro e ao sossego, sob a égide da expressão direito de ser deixado em paz, até abarcar novos institutos jurídicos voltados para a proteção de interesses individuais na era digital, por meio de mecanismos legais de controle e autodeterminação informativa, entre os quais se destaca o ainda controverso direito ao esquecimento. De acordo com o jurista americano Daniel J. Solove, a privacidade é, hoje, um conceito em desordem, sobretudo em razão da emergência da sociedade de informação. A forma como as pessoas se relacionam com a privacidade mudou, seja pelo uso das redes sociais e a exposição pessoal por meio delas, seja pelo mercado de informações existente na internet que se utiliza de dados pessoais dos usuários para ganho econômico. Isto posto, o presente artigo não busca apresentar-se como uma contribuição de caráter definitivo para a ampla compreensão histórico-jurídica da privacidade e seus contornos mais atuais. Busca-se, tão só, apresentar um resumo do estado atual do debate jurídico acerca da privacidade em sua expressão mais contemporânea, em sua característica tridimensional e, em especial, naquilo que lida mais estritamente com o controle de informações pessoais na era das mídias digitais, o direito ao esquecimento. 1. A privacidade como valor e direito moderno e o seu lugar no ordenamento jurídico brasileiro. A privacidade, tal como concebida atualmente em um sentido positivo, é um valor das sociedades modernas. Na antiguidade, quando se prezava a participação na vida pública acima de qualquer valor individual, privado guardava o sentido negativo de sofrer privação, de ser destituído. Significava, portanto, não estar envolvido nos assuntos de interesse geral da comunidade. Depois de vários séculos em que o valor de um homem era essencialmente medido pela sua participação, ou não, na vida pública, as constituições político-jurídicas das sociedades modernas, com seu conceito de liberdade focado nos direitos individuais, fizeram que a ideia de valor pessoal ou de dignidade fosse migrando de uma atribuição da vida pública para algo que florescia através do exercício da autonomia individual, concebendo-se assim um conteúdo positivo para a ideia de se buscar um espaço privado para si mesmo, privacidade. A palavra privacidade, embora tenha origem no latim, acabou se tornando um termo amplamente associado à cultura anglicana e à língua inglesa privacy, em razão do notável uso desta palavra por escritores,
filósofos e juristas britânicos no início da Era Moderna, tendo a Grã-Bretanha como um dos primeiros centros culturais do Ocidente modernizado. Associada à ideia de autonomia e liberdade, Richard Posner argumenta que a conquista da privacidade é, pois, um valor moderno, socialmente experimentado muito em razão do desenvolvimento econômico e cultural que os povos ocidentais experimentaram desde o século XVII, que concedeu aos indivíduos maior segurança física e autonomia para a construção de suas próprias esferas individuais de interesse, desatreladas das vontades de ordem coletiva. Embora as constituições do Ocidente de fins de século XVIII já reconhecessem a importância das liberdades individuais e da separação entre espaço público e privado, amparadas em valores iluministas e liberais difundidos à época, somente em meados para o fim do século XIX é que surgiram as primeiras obras jurídicas sobre a privacidade enquanto um direito, e não apenas um valor social, sendo estas obras publicadas primariamente nos Estados Unidos. O clássico artigo The Right to Privacy dos juristas americanos Samuel Warren e Louis Brandeis, originalmente publicado em 1890, é, por certo, o grande marco teórico fundamental para o desenvolvimento do direito à privacidade, não só na doutrina e na jurisprudência dos Estados Unidos, como também para todo o resto do mundo. A questão da privacidade para os americanos veio a se tornar um assunto de considerável interesse jurídico apenas no final do século XIX, a partir do momento em que pessoas passaram a se incomodar com a coleta ou a divulgação de informações acerca de fatos pessoais indesejáveis sobre elas, um fenômeno tipicamente atrelado à expansão urbana das sociedades industriais e ao crescimento da imprensa, sobretudo dos tabloides de fofoca. Este foi, ademais, o pano de fundo para o artigo escrito por Samuel Warren em parceria com Louis Brandeis, A Exposição Abusiva da Vida da S.R.A. Warren, esposa de Samuel, pela imprensa marrom. O artigo de Warren e Brandeis, que amparava seus argumentos jurídicos nessa invasão de privacidade sentida pelos cidadãos americanos aos fins de século XIX com o crescimento do jornalismo sensacionalista, acabou por tornar a expressão right to be let alone mundialmente conhecida entre os juristas que lidam com a questão do direito à privacidade. Aliás, diga-se, Warren e Brandeis, apesar de terem adotado a referida expressão, não delimitaram o conceito de privacidade como sendo um direito de ser deixado em paz, apenas tomaram emprestado o termo originalmente utilizado pelo magistrado americano Thomas Cole em uma de suas obras sobre proteção da pessoa pelas regras de responsabilidade civil extracontratual. Bem, muitas décadas, a jurisprudência e a doutrina americanas sofreram notável evolução na segunda metade do século XX, passando os juristas americanos a relacionar o sentido contemporâneo de privacidade ao de controle do indivíduo sobre suas informações pessoais. Alan Westin, importante jurista americano para este progresso conceitual, definiu a privacidade como o direito de indivíduos, de grupos ou de instituições de determinar por si mesmos quando, como e em que extensão as informações que dizem respeito a eles são comunicadas a terceiros. O conceito estabelecido por Alan Westin o coloca muito próximo dos juristas europeus contemporâneos, como Stefano Rodotà, que concebem a privacidade como uma forma de o indivíduo, por meio do controle de suas próprias informações, determinar as modalidades de construção da esfera privada em sua totalidade.
Dito isto, apesar destes fortes pontos de contato, o direito à privacidade nos Estados Unidos permanece extremamente atrelado ao valor fundamental da liberdade, ao passo que a doutrina jurídica da Europa continental há bom tempo passou a fundamentar o direito à privacidade não só na liberdade individual, mas na tutela da dignidade da pessoa humana, cujo fundamento de validade transcende, ao menos na maior parte dos sistemas jurídicos nacionais contemporâneos, o âmbito de proteção restrito da liberdade individual, o que torna a defesa jurídica da privacidade revestida de muito mais peso argumentativo nos países europeus quando esta é confrontada pelas liberdades de expressão e de imprensa. Enquanto isso, no Brasil, o direito à privacidade encontra-se positivado no Código Civil em seu artigo 21, sobre o signo de vida privada, enquanto que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso X, trata da inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da imagem além da honra como direitos fundamentais, direitos estes que compõem o escopo jurídico da privacidade. A melhor forma de se compreender o direito à privacidade, pois, especialmente na sociedade contemporânea, é entendê-lo como um termo guarda-chuva, de modo que dentro do âmbito maior do direito à privacidade encontram-se outros direitos menores e mais específicos, como o direito à vida privada, o direito à intimidade, o direito à honra subjetiva, o direito à imagem, tal como previstos na Constituição, assim como, também, o direito à proteção dos dados pessoais. Atente-se que o formato guarda-chuva da significação atual da privacidade não implica, portanto, que as novas concepções de direito à privacidade surgem para substituir conceitos antigos. Os diversos conteúdos abarcados no Instituto Jurídico da Privacidade podem e devem coexistir normalmente, dentro de uma compreensão mais ampla de privacidade. Aliás, neste momento de profundas mudanças em relação à dinâmica entre privacidade e novas tecnologias, Rodota se refere a alguns novos direitos surgidos ou renovados na atual era digital, entre os quais o direito ao esquecimento, o qual será objeto de abordagem especial em tópico posterior deste artigo. A privacidade é, logo, entre os chamados direitos de personalidade, aquele que está sujeito a sofrer maiores variações em sua amplitude conceitual e em seu campo e grau de proteção, sobretudo diante dos novos e cada vez mais rápidos avanços tecnológicos nos meios públicos e privados de comunicação, o que torna a pessoa humana vulnerável a certas invasões em sua esfera pessoal às quais não estaria sujeita em um passado bem pouco remoto, principalmente agora, com a popularização da internet e consequente formação de um mercado informacional vasto e de difícil controle pelo titular dos dados. Portanto, o entendimento atual dos civilistas da tradição civil law, e também de parte considerável dos juristas da tradição common law, é de que, além da garantia à inviolabilidade de seu domicílio, ao sigilo de sua correspondência e ao segredo profissional, ou de outros tipos de controle relativos a questões mais estritas ao espaço de consentimento privado, deve-se assegurar ao indivíduo a possibilidade de controlar aquilo que diz respeito ao seu modo de ser no âmbito mais íntimo de vida privada, excluindo do conhecimento de terceiros, podendo-se buscar a reparação ou a contenção dos danos no caso de informações privadas virem a circular socialmente sem a anuência da pessoa sobre as quais elas recaem, inclusive se estes dados puderem ser classificados como imprecisos, defasados ou desnecessários, o que leva ao ponto central do direito ao esquecimento,
a ser tratado no tópico a seguir. Como Rodota destaca, a noção de direito à privacidade passou do eixo da pessoa é informação segredo para o eixo da pessoa é informação circulação controle, de forma que o titular do direito à privacidade pode exigir formas de circulação controlada, e não somente interromper o fluxo das informações que lhe digam respeito. No Brasil, no enunciado de número 404 da V Jornada de Direito Civil, o Conselho da Justiça Federal referenda uma nova interpretação ao artigo 21 do Código Civil, acerca da concepção contemporânea do direito à privacidade, sendo este considerado um direito trifásico ou tridimensional. Daniel Bucar, proponente do enunciado número 404, entende que o direito à privacidade compreende três modalidades de controle pessoal de dados: o espacial, o contextual e o temporal, decorrendo, deste último, o direito ao esquecimento. Evoluindo-se a partir de tal perspectiva, que para um leitor mais desavisado pode sugerir a falsa impressão de rigidez em suas categorias, é mais adequado vislumbrar o direito à privacidade de uma maneira tridimensional, o que permite maior flexibilidade quanto à expansão de seu alcance nos tempos complexos do século XXI. Segundo tal compreensão, é possível dividir o direito à privacidade em três grandes dimensões: espacial, informacional e decisional. Cada uma dessas mantém pontos de contato com as demais, criando situações híbridas em que duas ou as três dimensões podem ser o objeto do controle de privacidade por parte do indivíduo. É exatamente o que ocorre com o denominado direito ao esquecimento, que normalmente pode ser encontrado em um ponto de interseção entre a dimensão informacional e a decisional da privacidade. 2. O direito ao esquecimento. Em definição bem sintética, o direito ao esquecimento pode ser conceituado como o direito de uma determinada pessoa não ser obrigada a recordar, ou ter recordado certos acontecimentos de sua vida, tratando-se, pois, de um novo aspecto jurídico do direito à privacidade. Embora o debate sobre direito ao esquecimento tenha se intensificado no Brasil apenas na presente década, sobretudo após as decisões do STJ nos casos da Chacina da Candelária e Aida Cury, Otávio Luiz Rodrigues Júnior argumenta que vários juristas brasileiros de renome discorreram sobre a temática entre os anos 1990 e início dos anos 2000, alguns deles, como Luiz Alberto David Araújo e René Ariel Dati, assentados na doutrina francesa do droit à l'oubli, literalmente, direito ao esquecimento. O corrente desejo ou, mesmo, a necessidade de se implementar instrumentos jurídicos para o controle de informações pessoais, sobretudo quando estas se tornam obsoletas ou prejudiciais aos seus titulares com o decurso do tempo ou perda de seu contexto, fez ressurgir no debate jurídico o atualmente polêmico direito ao esquecimento. Bem, cumpre salientar que não são poucas as ressalvas e as críticas apontadas para o uso de um direito ao esquecimento, ao menos em seu caráter terminológico. De fato, o termo adotado padece de certa obscuridade, e pode levar aos menos desavisados ou aos mais céticos a ideia de que o esquecimento contido em tal direito busca o apagamento da memória coletiva ou a manipulação de fatos pretéritos. O direito ao esquecimento, por óbvio, jamais poderia ter este condão dentro de um regime democrático alicerçado pelo Estado de Direito. A expressão direito ao esquecimento, por outro lado, adentrou o vocabulário jurídico já há algum tempo, tanto na doutrina,
como na jurisprudência e na legislação comparada, de modo que seu uso acaba se fazendo necessário por uma questão de tradição, mesmo que se concorde que a terminologia não seja das mais adequadas, pois o que está por trás do direito ao esquecimento é nada mais do que a defesa da privacidade. A proposta de se estabelecer ferramentas jurídicas para o controle temporal sobre as próprias informações. O direito ao esquecimento tem uma ligação direta com o rápido crescimento econômico e a expansão tecnológica experimentados pela humanidade nas últimas décadas, cuja maior invenção recente é o acesso a uma massiva quantidade de informações disponível em uma rede mundial de computadores interligados por um sistema global de protocolos denominado de Internet. Com a Internet, estabeleceu-se um novo paradigma de arquivamento de informações. Atualmente, dados pessoais não apenas são coletados em grande quantidade e com maior eficiência por meio da rede mundial de computadores, como, também, as informações coletadas podem ser facilmente relacionadas a uma pessoa conhecida ou identificável, trazendo grande risco de danos à personalidade, sobretudo quando se lida com dados sensíveis. O risco da exposição ininterrupta de dados sensíveis, sobretudo na Internet, leva à constatação da considerável perda da capacidade que as pessoas naturais têm hoje de proteger a própria identidade e as escolhas pessoais de vida de danos presentes ou futuros. A forma como as informações são tratadas e armazenadas nos computadores geram o temor sobre um efeito de eternidade sobre os erros, os rastros e lembranças passadas deixados pelos usuários na rede. Afinal, a arquitetura da rede foi feita para não esquecer. Pretende-se, então, por força do direito ao esquecimento, que determinadas informações sejam apagadas ou ocultadas quando atingirem a finalidade para a qual foram coletadas ou, ainda, depois de transcorrido algum tempo após estes dados serem originalmente coletados ou divulgados. Dito isso, os adeptos do direito ao esquecimento defendem a criação e a utilização de mecanismos legais para que se possa contestar a permanência de dados antigos na Internet, assim como para restringir a transmigração de informações do meio analógico para os arquivos digitais em rede, visto que não caberia ao indivíduo ver novamente fatos, que já havia há muito superados, trazidos à tona por uma mera atualização de arquivos para o sistema digital, gerando um dano à sua personalidade. Devido ao advento da Internet e seu novo paradigma de arquivamento de dados, a ideia de direito ao esquecimento na era digital se sustenta, principalmente, em ofertar a possibilidade jurídica de uma pessoa requerer as páginas de Internet que retirem de seus arquivos ou sistemas determinadas informações antigas ou descontextualizadas de caráter pessoal que se encontram publicamente acessíveis na rede. 2.1 Origem, formas e conteúdo do direito ao esquecimento. É preciso começar esse subtópico com o alerta de que o direito ao esquecimento tem sido equivocadamente, por muitas vezes, tratado na doutrina nacional e estrangeira como uma espécie de direito que, além de novo, seria unitário em forma e em conteúdo. Dois professores da Universidade de Toulouse, pois, Gregory Voss e Saline Castex-Renard, desenvolveram um intenso trabalho de pesquisa pelo qual subdividem e classificam o direito ao esquecimento em outras categorias jurídicas menores, afastando a ideia de que há uma forma ou conteúdo únicos nesse direito. Realizando um exercício de taxonomia a partir de variações no objeto almejado e de diferenças na dimensão de proteção ou, mesmo, no campo de aplicação,
Voz e Castetas Renard afirmam que o direito ao esquecimento é uma espécie de termo guarda-chuva, que pode se referir a mais de um significado ou direito. A. Right to Rehabilitation, direito à reabilitação. B. Right to deletion/erasure, direito ao apagamento. C. Right to delisting/delinking/de-indexing, direito à desindexação. D. Right to obscurity, direito à obscuridade. E. Right to digital oblivion, direito ao esquecimento digital. Tendo-se em vista, pois, a amplitude e a complexidade com que Voz e Castetas Renard lidam com as várias categorias do direito ao esquecimento, do seu significado amplo aos seus significados mais restritos, a classificação sugerida pelos autores será utilizada ao longo deste trabalho, sendo tecidas críticas e feitas contextualizações, quando necessário. A. Direito à reabilitação. O direito à reabilitação, de acordo com Voz e Castetas Renard, é o direito de uma pessoa que cumpriu sua pena perante a justiça ou que foi absolvida em processo penal ter seu passado criminal esquecido. Este direito é bem reconhecido no âmbito das legislações penais que determinam o apagamento do nome do ex-condenado dos cadastros criminais, em uma relação típica entre indivíduo e o Estado persecutor. Como comentado por José Barros e Holanda Galvão, as ciências criminais, há algum considerável tempo, têm trabalhado com certa facilidade com o trânsito entre a memória e o esquecimento. É típico, pois, das ciências criminais, por se encontrarem no campo do direito público e lidarem com o direito de punir exercido pelo Estado contra o indivíduo, que formas jurídicas de esquecimento ou de perdão sejam implementadas para que se possa facilitar a reinserção da pessoa em sua comunidade. Por sua vez, no campo das relações privadas, o histórico de aplicação de um direito à reabilitação é mais recente e, também, mais controvertida, justamente por recair sobre uma área do direito que historicamente se baseia na autonomia e na horizontalidade. Dois casos icônicos, neste sentido, merecem alguns comentários: o caso Melvin v. Reed, nos Estados Unidos, e o caso Lebach, na Alemanha. Embora Voz e Castetas Renard sequer citem três casos em seu trabalho, a associação entre estes famosos julgamentos e o conceito de direito à reabilitação proposto pelos autores é quase imediata, de forma que é válido lhes traçar algumas linhas. O caso Melvin v. Reed, julgado pela Suprema Corte da Califórnia no início dos anos 1930, enfrentou a questão da lembrança do passado criminal de uma ex-prostituta no filme Red Kimono, exibido nos cinemas no ano de 1929. A prostituta Gabrielle Darley foi notícia nos principais jornais americanos no início dos anos 1910 ao responder pelo crime de matar seu alcoviteiro, sendo absolvida em júri desta acusação em 1915. Anos mais tarde, ela abandonaria a prostituição e se casaria, passando a viver uma vida comum e anônima como a senhora Melvin. Sua sorte mudou novamente quando, em 1929, a produtora hollywoodiana Wallace Reed Productions redescobriu um relato jornalístico de seu passado e resolveu transformá-lo em filme, usando, inclusive, o nome real de Gabrielle, lançando a película sob o título de Red Kimono. O sucesso de público da obra cinematográfica reacendeu o interesse sobre a antiga vida vulgar de Gabrielle Darley Melvin, causando-lhe, por óbvio, constrangimentos com a lembrança de um passado esquecido e vexatório para os padrões sociais da época. A corte californiana decidiu em favor da senhora Melvin,
reconhecendo seu direito à busca pela felicidade, contemplando a possibilidade de uma pessoa mudar seu projeto de vida e estar protegida de ataques desnecessários à sua personalidade e reputação sobre aspectos de seu passado, reputando o dano estar consubstanciado, especialmente, no fato da produção de Reed utilizar o nome verdadeiro de Gabrielle no filme, sem pensar nas consequências adversas de sua escolha para a vida da pessoa retratada no longa. Veja-se, o tribunal não reconheceu, literalmente, um right to be forgotten, mas fundamentou o julgado em leitura do direito à felicidade como um exercício de mudança existencial que pressupõe um direito de esquecimento dos erros do passado, o esquecimento como ponto fulcral para um novo começo. Neste ponto, bastante pertinente às ponderações de Raul Choeri, acerca de eventuais mudanças na imagem social de um indivíduo. Situação jurídica peculiar, ainda na confluência dos direitos à identidade e de liberdade de manifestação de pensamento, é aquela na qual fatos verdadeiros, ocorridos há algum tempo sobre determinada pessoa, que tenha mudado de vida, seja no aspecto ideológico, moral, político, sexual, e conquistado nova imagem social, são reinvocados na atualidade, ferindo sua identidade pessoal. Trata-se do aspecto dinâmico da identidade, passível de constante modificação e sempre em processo de reconstrução psicossocial, o qual deve ser tutelado pelo direito. Outro caso interessante aconteceu na Alemanha, sendo, também, reconhecido pelos juristas como um precedente histórico do direito ao esquecimento, o caso Lebach. Em 1969, um crime de latrocínio chocou a opinião pública alemã. 2 homens invadiram um depósito de armas na pequena cidade de Lebach, assassinando 4 soldados que guardavam o local, deixando um 5º soldado gravemente ferido. Os 2 homicidas foram condenados à prisão perpétua, enquanto que um terceiro, partícipe que teria auxiliado os outros 2 na preparação do crime, foi condenado a 6 anos de reclusão. O canal de televisão ZDF produziu um documentário sobre o caso, no qual identificava por nome e por foto os 2 autores do crime e o terceiro partícipe, contando várias particularidades do caso, inclusive com detalhes sobre a relação homossexual que existia entre os homens que participaram do crime. O documentário iria ao ar poucos dias antes da soltura do partícipe. O partícipe tentou junto às instâncias ordinárias, sem sucesso, conseguir uma medida judicial liminar para impedir a veiculação deste documentário. A questão eventualmente chegou ao Tribunal Constitucional Alemão, que julgou procedente a reclamação constitucional do partícipe, entendendo haver, no caso, uma violação ao seu direito ao livre desenvolvimento da personalidade. A Suprema Corte alemã entendeu que o exercício da liberdade de informação e de imprensa pelas instituições de radiodifusão está limitada a uma ponderação frente à proteção dos direitos da personalidade, devendo o julgador questionar o interesse concreto do público sobre estas informações e como, se possível, estas podem ser transmitidas sem que acarretem em dano aos direitos da personalidade. Em que medida a divulgação de informações pela imprensa pode, num determinado contexto, ser capaz de exercer violência sobre a pessoa? Tal reflexão nos é apresentada por Manuel da Costa Andrade, que ao debater a manifesta e desproporcionada desigualdade de armas entre a comunicação social e a pessoa, assim conclui.
Noutra perspectiva, não pode desatender-se a manifesta e desproporcionada desigualdade de armas entre a comunicação social e a pessoa eventualmente ferida na sua dignidade pessoal, sempre colocada numa situação de desvantagem. Também este um dos sintomas da complexidade que as transformações operadas ou em curso, tanto ao nível do sistema social em geral, como no sistema da comunicação social, em especial, não tem deixado de agravar. Os meios de comunicação social, sobretudo os grandes meios de comunicação de massas, configuram hoje instâncias ou sistemas autônomos, obedecendo a políticas próprias e cujo desempenho dificilmente comporta as irritações do ambiente, designadamente as da voz e dos impulsos do indivíduo. Nesta linha e a este propósito, Gadamer fala mesmo de violência sobre a pessoa. A violência de uma opinião pública administrada pela política da comunicação de massas e atualizada por uma torrente de informação a que a pessoa não pode subtrair-se nem, minimamente, condicionar. A informação explícita o autor já não é direta, mas mediatizada e não veiculada através da conversação entre mim e o outro, mas através de um órgão seletivo, através da imprensa, da rádio, da televisão. Certamente, todos estes órgãos estão controlados nos Estados democráticos através da opinião pública. Mas sabemos também como a pressão objetiva de vias já conhecidas limita a iniciativa e a possibilidade dos controles. Com outras palavras, exerce-se violência. Na síntese de Weber, entre o indivíduo e a imprensa dificilmente pode falar-se de igualdade de armas. Aqui é o ordinary citizen que aparece invariavelmente como mais fraco e que tudo tem de esperar da proteção dos tribunais. A sua honra é, por assim dizer, sacrificada no altar da discussão política, isto é, socializada. Neste ponto, é preciso refletir, por exemplo, se a exposição dos nomes verdadeiros e fotos dos acusados é de todo necessária, ou se implica em intervenção muito grave à esfera de privacidade destas pessoas. B. Direito ao apagamento. No exercício de taxonomia de Voss e Castex-Renard, o direito ao apagamento aparece como mais uma das subclassificações do direito ao esquecimento. Na história recente, a questão do direito ao apagamento costuma aparecer conjuntamente com o conceito mais amplo de privacidade enquanto um direito à autodeterminação informativa. Trata-se, pois, do direito de uma pessoa retomar e exercer o controle sobre suas informações pessoais que estão em mãos do governo ou de particulares instituições públicas, empresas, associações, etc. Ademais, este problema da perda do controle sobre dados pessoais não é um fenômeno exatamente do século XXI, da assim chamada era digital. A preocupação com o uso e o destino das informações sobre pessoas naturais existe desde a formação do aparato jurídico e administrativo do welfare state nas democracias ocidentais, o qual, em razão de suas políticas sociais, ampliou maciçamente a coleta e a abrangência dos cadastros dos usuários de serviços públicos. É sempre oportuno lembrar que o acesso e o controle de informações pessoais por governos totalitários europeus, como na Alemanha nazista e no leste europeu soviético, serviram amplamente para que o Estado pudesse exercer formas tirânicas de controle da população, perseguir dissidentes políticos e, no caso dos nazistas, identificando, prendendo e exterminando grupos étnicos. Não por outro motivo, ante o passado de totalitarismo enfrentado em todo o continente europeu, fascismo, nacional-socialismo, franquismo,
socialismo soviético, etc. A Europa tem sido, desde meados da década de 1990, o continente que mais promoveu avanços nas legislações do direito à privacidade sobre dados pessoais. A Diretiva Europeia de Proteção de Dados número 95/46/CE, uma legislação comunitária que trata sobre a transmissão de dados entre os países membros da União Europeia e as formas como os cidadãos europeus podem se proteger ou controlar este fluxo de informações, não só estabeleceu formas de apagamento de informações de consumo após elas se tornarem obsoletas como, também, em uma interpretação ousada e original do Tribunal de Justiça da União Europeia, serviu de fundamentação para a aplicabilidade do direito à desindexação em território europeu. Atualmente, a diretiva referida no parágrafo anterior encontra-se revogada, tendo sido substituída por um regramento de proteção de dados muito mais amplo e atualizado, a General Data Protection Regulation, Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, ou simplesmente GDPR. Dentre vários pontos, uma das grandes novidades deste novo regulamento é que, além de tratar das habituais hipóteses de direito ao apagamento, esta vem a tratar, pela primeira vez na legislação europeia, do direito ao apagamento, também chamado de direito a ser esquecido de forma expressa em seu artigo 17º. Fora do continente europeu, nos Estados Unidos, Voz e Castex Renard destacam o Children's Online Privacy Protection Act, Ato de Proteção da Privacidade Online das Crianças, uma lei federal americana de 1998, posteriormente atualizada pela Children's Online Privacy Rule, Lei de Privacidade Online das Crianças, que possibilita que os pais ou responsáveis de crianças com idade inferior a 13 anos possam requerer o apagamento de informações pessoais recolhidas sobre seus filhos ou menores protegidos aos sites e aplicativos de Internet. Lei em sentido semelhante, a Erase Law, literalmente, Lei de Apagamento, aplicável no estado americano da Califórnia, permite que as pessoas menores de idade possam requisitar aos provedores de Internet o apagamento de seus dados compartilhados na rede. Enquanto isso, no Brasil, Voz e Castex Renard reconhecem haver um direito ao apagamento previsto no artigo 7º, inciso X do Marco Civil da Internet, que determina a exclusão de dados cadastrais de um usuário após o termo de sua relação de consumo com o provedor. Art. 7º O acesso à Internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. X. Exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de Internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei. Apesar de ser relativamente comum que alguns juristas brasileiros limitem o âmbito de aplicação do direito ao esquecimento no Brasil à disciplina deste inciso X do artigo 7º do MCI, Ingo Sarlet bem explica que o direito ao esquecimento no ordenamento brasileiro não se limita a este direito de apagar informações tal como expressamente previsto na Lei do Marco Civil. Sérgio Branco, por sua vez, afirma que o direito disciplinado no artigo 7º, inciso X do MCI não se trata de uma forma de direito ao esquecimento, sendo, segundo ele, uma forma simples de controle de dados pessoais dentro de uma relação de natureza contratual.
não há, neste dispositivo, necessariamente, a cogitação sobre um dano potencial aos direitos da personalidade do usuário, fato extracontratual, de modo que a tutela ofertada implica, tão somente que este não tem mais interesse nos serviços oferecidos pelo site e pede para seus dados serem excluídos de forma definitiva. De mesmo modo, Branco afirma que o apagamento de dados pessoais determinados pelo artigo 43, 5º, do Código de Defesa do Consumidor ou pelos institutos penais da reincidência e correlatos, estes últimos os quais também poderiam ser associados à ideia de reabilitação, não se caracterizariam como direito ao esquecimento. Branco acaba restringindo o conceito jurídico de direito ao esquecimento ao completo apagamento de informações de caráter pessoal que se mostram incompletas ou obsoletas, sobretudo no âmbito da Internet, existindo ou não relação jurídica contratual anterior da qual decorra o dever de boa-fé no uso dos dados. A partir dessas considerações, Branco chega a não considerar o direito à desindexação, proposto pelo Tribunal da Justiça da União Europeia, como sendo uma forma de direito ao esquecimento. Segundo Branco, o pedido relativo ao exercício de direito ao esquecimento deve ter como destinatário o meio de comunicação onde o dado se encontra, de modo que, não sendo os provedores de pesquisa os responsáveis diretos pela publicação do dado na Internet, responsabilizá-los pela desindexação de determinada informação não se caracterizaria como exercício do direito ao esquecimento. Nesse sentido, Branco expressa um entendimento contrário àquele sustentado pela doutrina estrangeira majoritária e adotado no presente artigo. Dito isto, o direito à desindexação de resultados em sites de pesquisa pode parecer, para alguns, um expediente estranho ao que se convencionou chamar de direito ao esquecimento, mas sua origem tem uma razão de ser explicável. Esta razão, aliás, coloca o direito à desindexação como a forma mais atualíssima e de direito ao esquecimento na contemporaneidade, uma alternativa ao gravame de se apagar dados da Internet de forma menos discriminada, uma tentativa de solução mais branda, que implique em menor perda no fluxo livre de informações na rede. C. Direito à desindexação. O direito à desindexação, mais uma das expressões contemporâneas do direito ao esquecimento, diz respeito à possibilidade de um indivíduo requisitar dos provedores de pesquisa na Internet a retirada de hyperlinks que levem os demais usuários a sites contendo informações irrelevantes ou desatualizadas sobre sua pessoa. Pesquisa científica recente realizada por Robert Epstein e Ronald E. Robertson e publicada pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos demonstra que as pessoas são extremamente influenciadas em suas opiniões pelos textos contidos nos hyperlinks apresentados entre os primeiros resultados das buscas pelos provedores de pesquisa. Tal efeito foi batizado pelos pesquisados de Search Engine Manipulation Effect em tradução aproximada, efeito de manipulação dos provedores de busca pelo possível efeito altamente influenciador na formação da opinião do usuário de Internet que a forma ou a ordem como estes resultados de pesquisa são apresentados ao usuário podem causar. Apesar de a pesquisa ter como foco de estudo a influência que as manipulações de informação podem ter no resultado de eleições políticas, as conclusões deste estudo podem ser aproveitadas para o debate sobre o direito à desindexação. Segundo o estudo, pois, os indivíduos tendem a formar suas convicções sobre alguém sob forte influência da maneira como os motores de busca arranjam as informações sobre esta pessoa nos resultados,
Os algoritmos destes sites de pesquisa são alimentados por uma base de dados construída pelos usuários, porém os próprios algoritmos acabam por influenciar substancialmente a forma como usuários individualmente se relacionam com estes dados. A razão para o caso Google Spam, ademais, parte desta premissa de que a forma como uma pessoa é identificada pelo arranjo dos resultados de um site de busca pode causar prejuízos para sua vida privada ou reputação pessoal. O que motivou o cidadão espanhol Mário Corteja González a pedir seu direito ao esquecimento foi o fato de que os internautas, ao inserirem o nome de Mário Corteja González nos motores de busca do Google Search, eram direcionados pelos hyperlinks para duas publicações na internet do jornal La Vanguardia, de 19 de janeiro e de 19 de março de 1998, que continham anúncio com seu nome acerca de venda de imóveis em asta pública em decorrência de arresto que sofrera por dívida com a Seguridade Social. De acordo com o advogado, ele estava tendo sua vida profissional prejudicada pela exposição na internet destes fatos antigos sobre sua vida. Ao fim do caso Google Spam, o Tribunal de Justiça da União Europeia, em maio de 2014, concedeu ampla permissão para que cidadãos europeus em condições semelhantes a González requisitassem, extrajudicialmente, as empresas provedoras de motores de busca, tal como o Google, a remoção de links para páginas que exponham seus dados pessoais, quando essas informações possam ser consideradas imprecisas, inadequadas ou irrelevantes. Esta decisão é tida, em geral, como um grande marco para o debate contemporâneo acerca do direito ao esquecimento, o qual outros juristas preferem por vezes chamar, tão somente, de direito à desindexação de dados. A decisão europeia repercutiu no direito brasileiro, embora não haja no Brasil legislação expressa permitindo o direito à desindexação. Os tribunais brasileiros vêm aplicando, não aplicando, o artigo 19 do Marco Civil da Internet para obrigar os sítios provedores de pesquisa a retirarem de suas listas os dados da parte autora, emulando-se a notável decisão proferida no caso Google Spam, e aplicando-se no país, por tais vias, o direito ao esquecimento nos domínios online. Em bem verdade, o Marco Civil da Internet é deficitário no que diz respeito às ferramentas de controle de dados pessoais por parte dos usuários, razão pela qual é de considerável avanço a edição da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, a qual entrará totalmente em vigor apenas em agosto de 2020, mas que pretende gerar micro-revoluções na relação jurídica entre o direito e a internet, trazendo mudanças substantivas em como atores públicos e privados lidam com o fluxo e o tratamento de dados pessoais em rede. Neste sentido, a Lei de Proteção de Dados Pessoais Brasileira, LGPD, traz em seu texto significativas influências das leis europeias de proteção de dados, prevendo no corpo de seu artigo 18 uma série de direitos relacionados à possibilidade de controle informacional pelos usuários de Internet, embora não faça menção explícita ao direito ao esquecimento ou traga mecanismos ou parâmetros para apagamento ou desindexação de dados disponível na Internet, tal como o fez a GDPR europeia, razão pela qual imagina-se que a LGPD deve vir a sofrer algumas modificações no futuro próximo para se adequar a esta demanda. Outras propostas para o futuro, o direito à obscuridade e o direito ao esquecimento digital.
Além daquelas 3 subcategorias de direito ao esquecimento facilmente identificáveis e de aplicação e desenvolvimento bem conhecido na doutrina e na jurisprudência estrangeira, direito à reabilitação, direito ao apagamento e direito à desindexação, Voz e Castex Renard afirmam existir mais outros 2 significados possíveis para o direito ao esquecimento, o direito à obscuridade e o direito ao esquecimento digital, estes 2 plenamente ausentes do debate jurídico brasileiro, posto serem muito mais propostas para o futuro de se implantar novos mecanismos para se efetivar o esquecimento na Internet. Portanto, ambos o direito à obscuridade e o direito ao esquecimento digital, assim como batizados pelos referidos juristas, são categorias muito recentes na doutrina, havendo pouquíssimos textos substanciais que desenvolvam, com a solidez necessária, o conteúdo e o alcance destas 2 formas de direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento digital ao quais os juristas de Toulouse se reportam em seu artigo Right to Digital Oblivion, no texto original diz respeito à proposta de Victor Meyer Schomberger no último capítulo do livro Delete, em que o autor sugere que o problema da memória permanente na Internet pode ser amenizado consideravelmente se implantado um sistema de datas de expiração aos principais dados compartilhados na rede. A propositura feita por Meyer Schomberger, no entanto, não se trata exatamente de um direito, e muito menos de um direito subjetivo, mas uma solução técnica possível para se prevenir os danos à privacidade na rede. Em que pese o excelente trabalho de classificação proposto por Voz e Castex Renard, o uso da expressão Right to Digital Oblivion, além de indicar um direito inexistente, também é um termo potencialmente confuso quando traduzido e adaptado para as línguas latinas. O direito ao esquecimento digital de Meyer Schomberger não deve ser confundido com o direito ao esquecimento aplicável à Internet, o qual geralmente se identifica sob o termo de direito à desindexação. Por sua vez, o direito à obscuridade é um direito subjetivo ainda nascente, proposto por alguns especialistas americanos como uma alternativa aos modelos de direito ao esquecimento aplicados na Europa continental e em outros países de tradição civil law. Propõe-se, então, uma solução pela qual as informações não seriam mais apagadas ou desindexadas da rede, porém, por uma combinação outra de fatores técnicos, estes dados se tornariam relativamente difíceis de serem encontrados por métodos mais convencionais de pesquisa. Pois bem, a rejeição de parte considerável dos juristas americanos à visão europeia de direito ao esquecimento leva-os, necessariamente, a pensar sobre outras formas alternativas de se implementar o direito ao esquecimento naquele país, embora a ideia de direito à obscuridade ainda permanece imatura e bastante confusa na literatura jurídica americana, não havendo ainda desenvolvimento específico sobre este tema que o justifique como uma proposta realmente viável e consideravelmente diferente do direito à desindexação aplicado em território europeu. Não obstante, embora, repita-se, não haja maior desenvolvimento doutrinário sobre como o direito à obscuridade possa ser diferenciado, de forma objetiva, do direito à desindexação, imagina-se que, ao contrário da desindexação, que implica na retirada de um link de internet dos resultados apresentados pelo site de buscas, a obscuridade apresentaria uma solução diferente: o dado que se deseja ser esquecido não seria removido dos resultados, mas, por exemplo, movido para as últimas páginas da lista de resultados da pesquisa.
A real extensão da ideia de obscuridade em contraponto ao esquecimento é, contudo, sem jogo de palavras, pouca clara e não deve ser considerada, ao menos por ora. O problema maior para qualquer uma dessas soluções inventivas é exatamente o mesmo das soluções jurídicas correntes ou mais tradicionais, a questão da efetividade. Não raro, decisões jurídicas que almejam a retirada ou não proliferação de determinada informação ou conteúdo são socialmente ineficazes ou, ao contrário, geram um efeito colateral de replicação ainda maior da informação ou do conteúdo que se pretendia ocultar ou expurgar. Bem verdade, fora a questão mais estritamente dos efeitos social das decisões que visam exercitar alguma forma de controle sobre informações, não se pode deixar de comentar, de forma alguma, que o direito ao esquecimento, quando empregado sem a devida compreensão sistemática, revela-se não só inócuo, mas principalmente uma potencial ameaça grave aos direitos à liberdade de expressão e de informação, de forma que, pelo seu caráter, questões que lidem com o direito ao esquecimento somente poderão ser seguramente dirimidas mediante análise de caso concreto pelo Poder Judiciário, o que inevitavelmente leva a uma discussão necessária sobre os seus limites. 2.2 O ordenamento jurídico brasileiro e os limites ao direito ao esquecimento. Tal como sustentado por Daniel J. Solove, o ideal contemporâneo de direito à privacidade e, consequentemente, daquilo que se convencionou chamar de direito ao esquecimento se choca com o direito à liberdade de expressão e de informação com maior frequência do que as antigas leis civis e penais de proteção da pessoa contra a difamação poderiam suportar. Afinal, juridicamente falando, mesmo o ato de difundir informações verdadeiras sobre alguém pode lhe causar algum dano indenizável. Esta constatação acaba conflitando com a liberdade de expressão e a liberdade de informação com mais intensidade do que a tradicional concepção de privacidade atrelada à sua dimensão espacial. Afinal, como bem anota André Neri Costa, com as novas tecnologias, está cada vez mais difícil conseguir segundas chances, escapar à Scarlet Letter do passado digital. Um ponto em especial problemático sobre o direito ao esquecimento é que ainda não existem parâmetros sólidos adotados na jurisprudência para a aplicação deste direito no Brasil, tal como destacado por Otávio Luiz Rodrigues Júnior em coluna escrita em 2013, mas que ainda permanece atual. Exceto no julgamento sobre a constitucionalidade das biografias não autorizadas, sobre o qual se irá tecer comentários mais adiante, a jurisprudência brasileira não apresentou avanços muito significativos nos últimos seis anos no apontamento de parâmetros. E é neste quesito, principalmente, que reside a necessidade de limitação do direito ao esquecimento, sobretudo por carregar, sem exageros, em situações mais extremas, um certo risco de abalar nos tradicionais de soberania, bem como as instituições democráticas. Por exemplo, políticos investigados por corrupção podem se utilizar das ferramentas do direito ao esquecimento para ter informações suas ocultadas ou apagadas de sites de notícia, redes sociais e blogs, forma de controle informacional que já se faz juridicamente amparado no Brasil, sobretudo em período eleitoral. De outro modo, segundo o argumento liberal democrático, a liberdade de expressão é um pressuposto político e jurídico fundamental para uma sociedade que se baseia na soberania popular. A liberdade de expressão em uma democracia cumpre pelo menos dois grandes propósitos, explica Frederic Schauer. Primeiro,
possibilita que o eleitorado tenha acesso às informações necessárias para exercer sua cidadania por meio do voto. Segundo, permite que as pessoas possam tecer críticas à atuação dos políticos, dos servidores públicos e dos órgãos e instituições do governo, exercitando uma forma social de controle do poder político. Esta, é claro, trata-se de uma posição mais usualmente atrelada à visão liberal americana de liberdade de expressão, todavia também serve como fundamento para o Brasil, que vive atualmente o período mais longo de regime democrático, ainda que com suas fragilidades. Os anos de repressão ditatorial tornaram ainda mais significativos a proteção constitucional de direitos como a liberdade de crença, de imprensa, de liberdade e de informação. Por falar em modelo americano, mesmo que historicamente as cortes dos Estados Unidos tenham sido por vezes absolutistas na compreensão do sentido e do alcance da primeira emenda do texto fundamental norte-americano, Solove afirma que a Suprema Corte Americana tem firmado recentemente o entendimento de que o direito à liberdade de expressão e de informação precisa ser ponderado caso a caso frente aos outros direitos fundamentais envolvidos, sendo o direito à privacidade um deles. No entanto, alerta o referido autor que se deve manter sobre estas liberdades comunicativas, no mínimo, uma posição preferencial diante dos demais direitos em conflito. Devido à recente influência que os juristas e os tribunais superiores brasileiros vêm recebendo da doutrina e jurisprudência americana, muitos constitucionalistas passaram a defender, igualmente, que o direito à liberdade de expressão e de informação no Brasil goza de uma posição preferencial quando ponderado frente a outros direitos. Neste sentido, Luiz Roberto Barroso argumenta que a restrição prévia, judicial ou legislativa, de publicação ou divulgação de fato ou de opinião deve ser, necessariamente, excepcional, posto que a Constituição Federal não contempla, ao menos explicitamente, esta possibilidade de limitação a priori das liberdades comunicativas. A ideia de que certos direitos possuem uma posição preferencial frente a outros direitos se desenvolveu a partir de decisão da Suprema Corte Americana no caso United States v. Caroline Products, julgado em 1938, no qual se debateu sobre os limites da regulação das atividades econômicas pelo Estado. Segundo nota presente nesta decisão, formou-se o entendimento, em linhas gerais, de que o Poder Judiciário deve atuar em rigoroso escrutínio caso uma norma reguladora emanada através do processo legislativo venha a afetar direitos preferenciais ou direitos individuais de minorias. Daniel Sarmento comenta que esse escrutínio judicial rigoroso consiste na verificação se a norma que se propõe a restringir o direito de posição preferencial promove um interesse público excepcionalmente importante, compelling interest, e se essa norma é talhada de modo estreito e preciso, narrowly tailored, para favorecer dito interesse. Em resumo, complementa o citado autor, uma norma que implique em restrições às liberdades comunicativas deve estar prevista em leis gerais e abstratas, deve estar fundamentada em princípios constitucionais e sua aplicação deve respeitar o princípio de proporcionalidade. Neste sentido, Ingo Sarlet e Arthur Ferreira Neto destacam que a aplicação do chamado direito ao esquecimento deve se sujeitar à posição preferencial que os direitos de liberdade de expressão e de informação gozam na sistemática jurídico brasileiro, devendo os juízes, portanto, considerarem ao menos a sua posição de preferência prima facie.
corrobora com esta posição preferencial dos direitos de liberdade de expressão e de informação a decisão recente do Supremo Tribunal Federal em análise de ação direta de inconstitucionalidade número 4.815/DF. No julgado, o STF conferiu interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 20 e 21 do Código Civil, sem redução de texto, para declarar a inexigibilidade de autorização prévia para a publicação de obras biográficas, seja da pessoa biografada, seja de coadjuvantes ou de seus respectivos familiares, em se tratando de pessoa morta. O STF entendeu que a necessidade de autorização prévia para a biografia consistiria em censura prévia particular, assim como, também, a determinação judicial do recolhimento de obras incorre em censura estatal. A Constituição Federal, pois, veda expressamente a censura, não sendo possível que a disciplina de norma de lei infraconstitucional, no caso, o Código Civil, possa vir a impedir o exercício de direito constitucionalmente garantido. Esta decisão do STF vem, afinal, reafirmar a tese sustentada pelos constitucionalistas de que o direito à liberdade de expressão e de informação goza de posição preferencial no ordenamento jurídico brasileiro quando em choque com outros direitos fundamentais. De tal modo, Canotilho, Machado e Gaio Júnior afirmam que este entendimento firmado pelo STF terá por consequência que as pessoas públicas muito dificilmente conseguirão impedir por via judicial a publicação ou divulgação de biografias não autorizadas que tenham uma base factual verdadeira. Cumpre afirmar que a decisão do STF acerca das biografias não autorizadas não se coloca incompatível com o direito ao esquecimento, apenas vem a afirmar a necessidade de que seja aplicado excepcionalmente nos casos concretos. Assim, como argumentam Sarlet e Ferreira Neto, não pode ser qualquer manifestação que exponha aspectos da vida privada que justifique a invocação e proteção do direito ao esquecimento, de modo que, por ocasião do necessário balanceamento entre os direitos de personalidade e a liberdade de expressão e informação, o ônus argumentativo para se fazer prevalecer os direitos de personalidade deve ser particularmente elevado. Deve-se registrar, ponto de vista diverso, apresentado por Anderson Schreiber ao comentar a audiência pública no Supremo Tribunal Federal, em 12 de junho de 2017. A Constituição brasileira não permite hierarquização prévia e abstrata entre liberdade de informação e privacidade, da qual o direito ao esquecimento seria um desdobramento. Figurando ambos como direitos fundamentais, não haveria outra solução tecnicamente viável que não a aplicação do método de ponderação, com vistas à obtenção do menor sacrifício possível para cada um dos interesses em colisão. Esta foi a posição defendida pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil IBD Civil, que, à luz da hipótese concreta subjacente à audiência ou ensinação de crimes reais envolvendo pessoas ainda vivas, chegou a propor parâmetros para a ponderação, como, por exemplo, o parâmetro da fama prévia, que impõe distinguir entre vítimas que possuem outras projeções sobre a esfera pública, retratação do suicídio de Getúlio Vargas ou do assassinato de JFK, em que tende a preponderar a liberdade de informações, e pessoas que somente têm projeção pública como vítima daquele delito, em que tende a preponderar o direito da vítima de não ser reapresentada publicamente à sociedade como vítima de crime pretérito. Independentemente da posição que se adote sobre esse tema tão candente, a audiência pública evidenciou duas grandes dificuldades que terão de ser enfrentadas pelo STF.
Primeiro, o termo direito ao esquecimento não é o melhor, sugere um controle dos fatos, um apagar da história que, além de ser impossível e indesejável, não se coaduna com o significado técnico por trás da expressão, consubstanciado na tutela da identidade pessoal e do direito de toda pessoa humana de ser corretamente retratada em suas projeções públicas. De uma forma ou de outra, um entendimento definitivo sobre o lugar do direito ao esquecimento na colisão com o direito à informação dentro do ordenamento jurídico brasileiro só deverá ser consolidado após o Supremo Tribunal Federal enfim julgar o mérito do recurso extraordinário número 1.010.606, interposto por familiares de Aida Cury, os quais pretendem revisar a decisão proferida pelo STJ que lhes denegou o direito ao esquecimento. Conclusão: o direito à privacidade é um direito complexo e multifacetado. Sua origem na tradição jurídica moderna confunde-se com a própria evolução histórica dos povos ocidentais sob a égide do constitucionalismo e do Estado de Direito. Os vetores constitucionais de liberdade e dignidade, que dão densidade e individualizam a identidade humana, são o último fundamento normativo que sustenta a privacidade como uma categoria essencial para a proteção dos interesses existenciais dos indivíduos. Inicialmente identificado como um direito de ser deixado em paz, marcado especialmente mas não exclusivamente pela delimitação da dimensão espacial como objeto jurídico protegido pelo direito positivo, o direito à privacidade foi evoluindo para que a pessoa pudesse questionar juridicamente o uso e o destino que é dado às suas informações pessoais. Ascender-se à dimensão informacional da privacidade significa adentrar um campo inevitável de tensões entre direitos de personalidade e os direitos relativos às liberdades comunicativas, sobretudo o direito à liberdade de expressão e de informação. Nesta dimensão informacional e, mais notadamente, na interseção entre as dimensões informacional e decisional, onde se encontra o assim chamado direito ao esquecimento, repousa uma das mais polêmicas discussões do direito privado atual. O contemporâneo direito ao esquecimento, reconhecido pelas legislações comunitárias europeias e recepcionado pela doutrina e jurisprudência de outros países, como o Brasil, conflita fortemente com o direito à informação, sobremodo quando aplicado à internet, na qual o fluxo rápido e quase desimpedido de dados é sua maior característica. A expansão da memória digital perfeita da internet e das outras mídias digitais, contudo, obriga a repensar o âmbito de alcance das normas jurídicas protetoras da privacidade. Mudanças radicais impostas pela legislação precisam ser sempre muito bem avaliadas, a partir da análise do caso concreto e da verificação da existência de exercício regular de um direito reconhecido ou, de outro lado, da eventual ocorrência de abuso de direito que pode ameaçar aquele que se sentiu prejudicado pela divulgação de uma informação ou ainda pela manutenção do acesso a dados ou notícias que, apesar de verdadeiras, estão sendo utilizadas fora de seu contexto temporal, especial ou informacional, com sérios prejuízos para o interessado. É, nesse paradigma informacional contemporâneo, além da existência física, que termina com a morte natural, vive-se um tempo em que todos apresentam uma persona virtual e grande parte das relações pessoais e negociais ocorre num universo digital em que fronteiras e noções de soberania perdem sentido pela ubiquidade e imediatidade das comunicações. A tecnologia permite que os pensamentos e ações da pessoa fiquem facilmente acessíveis, mesmo após a abertura da sucessão.
Sem previsão específica para lidar com tal situação, ordenamentos tradicionais não apresentam respostas para demandas desta natureza. Para completar o quadro, o local de acesso à rede pouco importa se os serviços oferecidos por provedores de aplicação estão disponíveis de qualquer parte do globo terrestre e se baseiam em termos de uso de alcance mundial, que por vezes ignoram as peculiaridades de sistemas normativos locais. É grande o desafio de buscar mecanismos de maior proteção à privacidade sem ignorar que a economia global em rede usa os dados pessoais de seus usuários como um meio de sustento comercial da própria internet. Ou seja, institutos jurídicos que confrontem em essência com este modelo podem acabar por carecer de efetividade ou resultarem em efeitos concretos contraproducentes. O remédio não pode matar o paciente junto com a doença. Justamente, neste contexto em que se há necessidade de encontrar um ponto de moderação dos interesses, emerge a noção de ética dos dados, expressão do exercício da autonomia privada que, respeitando os princípios jurídicos aplicáveis às relações privadas assim como os direitos fundamentais dos envolvidos, almeja colocar cada pessoa como protagonista da tutela da proteção dos aspectos inerentes à sua privacidade, que em sua dimensão informacional passa a ser tratada como um direito de autodeterminação informativa. Portanto, a sociedade vivencia mais um estágio na evolução tecnológica moderna, a qual precisa ser acompanhada por uma compreensão de direito à privacidade, assim como de direito ao esquecimento, que possam fazer frente aos desafios contemporâneos que se apresentam e se apresentarão a cada novo avanço tecnológico da sociedade informacional, fazendo da privacidade um conceito jurídico em constante desarranjo e mudança.